Êxodo capítulo 33 e o versículo 12. Nós estamos, amados, estudando o livro do Êxodo, capítulo por capítulo, irmã Maria Helena. E na última sexta-feira, com a graça de Deus, nosso querido irmão Josimar trouxe uma mensagem substancial para a igreja, foi muito bom. E hoje nós vamos continuar, então, dando sequência a essa série de estudos. Estamos no finalzinho do livro já do Êxodo. O livro do Êxodo tem apenas 40 capítulos, né? Já estamos no 33, estamos encerrando com a graça do Senhor. Depois, já tenho orado ao Senhor, vamos estudar o Evangelho de Mateus. Que evangelho fantástico, Mancida! Capítulo 33, versículo 12, está escrito assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. Podem se sentar, amados, por favor. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite, na sexta-feira, irmão Carlos Augusto, nós já começamos estudando a palavra de Deus. Sexta-feira é um culto de ensino, e nós nos dedicamos, nos debruçamos sobre a palavra de Deus para estudá-la. Então, eu queria pedir a você que, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 33. O tema da nossa reflexão de hoje é o valor da presença divina. O valor da presença divina. No versículo 15, é o versículo chave desse capítulo, irmã Cirlei, você que gosta de estudar teologia, todo o capítulo tem um versículo chave, querido diácono Elias. E nesse caso aqui, o capítulo chave é o capítulo 15, que fala: se o Senhor não for com a gente não vai para lugar nenhum. Em outras palavras, é isso. Mas, quando nós olhamos para o contexto desse capítulo, no capítulo anterior, os últimos versículos do capítulo 32, irmão já ministrou aqui, diz aqui, versículo 32, está escrito assim: Agora, pois, perdoa o seu pecado, e não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Note que esses versículos que eu acabei de ler têm o contexto desse capítulo seguinte. Porque aqui fala assim, olha, Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo, vou exterminar. Aí Moisés: não, Senhor. Moisés intercede. E aí Deus fala assim: olha, quem pecar contra mim, eu vou riscar. Os irmãos já leram na Bíblia, que a Bíblia diz que há pecado que é para a morte, e há pecado que não é para a morte. Já leram isso? Pastor, dá para citar um exemplo: pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Quando está falando pecado para a morte, é morte espiritual, irmã Valentina. A palavra morte na Bíblia significa separação de Deus. É quando a comunhão com Deus é totalmente cortada. A pessoa está morta espiritualmente. Então, pecado que não é para a morte. Por exemplo, pecado que não é para a morte. Você está indo dirigindo, é 1h da madrugada, você para, o sinal fica vermelho, em frente ao bairro de Santa Rita, ou 1º de Maio, ou um outro lugar
violento, você para ali, aí você avança aquele sinal. Então, você cometeu uma transgressão do trânsito. Você cometeu um delito. Só que aquele pecado não vai te levar para o inferno. Nessas circunstâncias. Você está entendendo? Que você foi o quê? Prudente. Você olhou para um lado, olhou para o outro e você, devagarzinho, você passou porque é um horário perigoso. Você conseguiu compreender, mais ou menos, o que é um pecado que é para morte e o que é um pecado que não é para morte? Então, existem transgressões que não vai cortar a sua relação com Deus. A relação com Deus, ela é muito exemplificada na cruz, irmã Tamires. Na cruz, estou esperando a água esquentar. Na cruz, imagina o símbolo da cruz, a cruz. Então a cruz ela tem duas partes, irmão presbítero Jonas. Primeiro, nosso querido superintendente. A primeira parte é chamada de parte vertical. Essa parte aqui, irmão Zé Maria, ó, cima para baixo assim. Depois tem a parte horizontal. Então, pelo corpo humano, a gente consegue exemplificar. Então aqui, ó, se eu ficar em pé assim junto, abro os braços. Daqui até o meu pé tem um tamanho. E daqui até tem outro tamanho. Qual que é a parte maior aqui? Da cabeça até o pé. Sim ou não? Isso é chamada parte vertical. Essa parte vertical é assim, ó. É o relacionamento de Deus conosco. Essa parte tem que ser maior. O nosso relacionamento com Deus. E a parte horizontal é o relacionamento com os homens. Ela é importante. Ela é muito importante. Só que você consegue se relacionar bem com os homens e mal com Deus. Só que se for mal com Deus, é a parte mais importante, você vai se dar mal. Entende? Então aqui, nesse texto, por causa da presença de Deus, Deus, ele não fica presente. Deus não fica presente com alguém que o ofende. Tem coisa que cheira mal às narinas do Senhor. E nesse caso aqui, qual foi o pecado que Deus puniu esse povo? Aqui, ó, Deus puniu esse povo, todo esse povo. Deus fez do jeito que está aqui o texto. E eu vou ler. Versículo 34 do capítulo 32. Eu vou entrar no capítulo 33. Vai, pois agora, conduz esse povo, Deus falando, leva esse povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, viu essa palavra aí? Porém, no dia da minha visitação. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, por favor. Não dispersa, não. Dá uma olhadinha assim na sua Bíblia, por gentileza, que isso é muito importante para você entender o texto. Olha o versículo 34. Vai agora, conduz esse povo para onde eu tenho dito. E eis que o meu anjo irá. O verbo irá está no presente, no passado e no futuro. O meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, quando a gente está visitando, a gente está presente, sim ou não? Ou a visitação ela é à distância? Não. No dia da minha visitação, visitarei, está no passado, presente ou futuro? Futuro. Visitarei neles o seu pecado. E agora vai falar qual foi o pecado, ó. Assim, no dia da minha visão, agora, assim feriu o Senhor o povo, porquanto, o que aconteceu aí? Fizeram bezerro. Que pecado foi esse? Esse do bezerro aí? Idolatria. Essa semana, conversando com alguém, foi até na oficina do irmão nosso, irmão Zé Maria, foi na oficina do Sidney. Chegou lá uma pessoa dizendo que era de uma determinada religião
E então a pessoa disse que era devota, né, do santo não sei o quê, obviamente que a gente respeita. E aí eu falei com a pessoa assim: eu só tenho uma preocupação. Respeito todas as religiões, as pessoas podem crer naquilo que quiser crer, mas existe um problema, porque a Bíblia, ela condena a idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. A pessoa pode fazer o que for, foi idólatra, vai para o inferno, não tem jeito. Carteirinha de pastor, bispo, sei lá, qualquer outra função, não leva ninguém para o céu. Quem nos leva para o céu é Jesus Cristo, nosso Salvador. Só Ele que nos leva para o céu, né? E aí eu falei para ele assim, para esse senhor, né? Falei: olha, a minha preocupação é, imaginemos, eu falei para ele, eu gosto muito de fazer casamento. Gosto muito de fazer casamento. Imagina que eu fosse devoto de Santo Antônio, porque é o santo casamenteiro. Sou devoto de Santo Antônio. Aí beleza. Agora veja, eu vou fazer um pedido a Santo Antônio, aqui em Vila Velha. Mas, aí eu falo assim: não, eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra, não. Sabe por que eu não sou idólatra? Porque idólatra é colocar alguém no lugar de Deus. E eu não coloco, se eu sou devoto de Santo Antônio, mas eu não coloco Santo Antônio no lugar de Deus. Para mim, Santo Antônio, ele é só um intermediário entre mim e Deus, né? Ok. Agora, então eu não sou idólatra, porque agora acompanhe comigo o raciocínio. Tá, tudo bem, a pessoa pensa isso. Agora veja como a ideia é falsa. Por quê? Aí eu faço um pedido a Santo Antônio aqui em Vila Velha. Aí o meu colega faz um pedido a Santo Antônio lá na Serra. O outro meu colega faz um pedido a Santo Antônio lá em Portugal. O pessoal em Portugal está tudo pedindo para Santo Antônio. Aí o pessoal lá na Austrália, Estados Unidos, tudo pedindo. Peraí, Santo Antônio está aqui ou está lá? Então, se Santo Antônio está em todos os lugares, Santo Antônio é onipresente. Santo Antônio seria onipresente? Que possa estar em todos os lugares? Não. Santo Antônio não é onipresente. Com todo respeito a quem acredita, né? Quem é onipresente? Só Deus. Só o Pai, só o Filho e só o Espírito Santo. Só essas três pessoas da Trindade, da divindade, que é onipresente. O que é onipresente? O poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, nem os anjos, nem o arcanjo Miguel, nem Gabriel, não está em todo lugar ao mesmo tempo. Quando Gabriel desceu para dar notícia a Maria, ele não estava lá no céu, ele não estava em Guarapari, ele não estava aqui no Brasil, ele estava literalmente lá com Maria. Ele não estava em outro lugar, diferente do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo está em São Paulo. O Espírito Santo está em Jerusalém. O Espírito Santo está na Austrália, está na Inglaterra, está na Argentina, ao mesmo tempo. O Espírito, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que os três estão em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque ele é Deus. Mas o Santo Antônio não é Deus. Então ele não pode estar em todos os lugares. Bom, se não está em todos os lugares, ele não pode ouvir a mim e ouvir o meu colega de Portugal. Estou perdendo tempo. Segundo lugar, e quando eu faço pedido a Santo Antônio dessa forma, eu estou colocando Santo Antônio no lugar de quem? De Deus. Mesmo que eu não tenha essa intenção, mesmo que eu não queira, mesmo que não seja essa a minha intenção, mas eu estou fazendo isso, eu estou colaborando para isso. Quando eu expliquei isso ao Senhor, o Senhor disse assim: mas a Bíblia, quem liga a Bíblia? Viu só? Quando você explica para a pessoa aquilo que tem lógica, a pessoa já fala que a Bíblia já não vale. A Bíblia não vale. Mas a Bíblia, eu falei para ele, mas a Bíblia é o único livro chamado Palavra de Deus.
E se eu fosse, nessa noite, que não é o tema, se eu fosse mostrar aqui para os irmãos, por quê? Aí ele, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro. Você queria que ela fosse escrita por quem? Pelos anjos? Você ia entender a linguagem dos anjos? Se alguém chegar aqui falando inglês, que é de homem, você ia entender? Não, então, se eu não entendo nem inglês, vai entender a língua dos anjos? Entendeu? Claro que para a Bíblia, ela é um livro de Deus para o homem. Deus tinha que usar quem? Os homens, para que a linguagem humana, para que nós entendamos. Senão, irmão, nós nunca iríamos entender. A Bíblia, por isso Deus usou homens para escrever a Bíblia. Agora, a Bíblia não tem erro, a Bíblia é inerrante. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Há cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, inspiradas pelo Espírito Santo. Na Bíblia não tem uma contradição, não. Imagina, um escrevendo a Bíblia estava na guerra, o outro escrevendo estava no palácio. Um era político, o outro era boiadeiro. Quando juntou, deu sequência, um dava sequência ao outro. Como? Um era de um século, o outro 6, 8, 10 séculos depois. Gente, sabe o que é 10 séculos? 10 séculos são 1000 anos. 10 séculos. O Brasil só tem 5 séculos de existência. Olha só o tanto de século que é. Então olha como é que a Bíblia é profunda e verdadeira. Então, irmãos, a idolatria, ela afasta a presença de Deus. A idolatria é algo, quando alguém é idólatra, ela não está ofendendo o próximo, ela está ofendendo diretamente a face do Senhor. E isso é muito grave, é gravíssimo diante de Deus. Para mim, se a pessoa for devota disso, daqui, está para mim. Entendeu? Agora, para Deus, muda tudo e ofende diretamente a face do Senhor. Então, entramos no capítulo 33, onde fala aqui então dessa presença que nós lemos aqui no versículo 34 do capítulo 32, assim, ó, o meu anjo vai diante de ti. O anjo aqui está com letra maiúscula, significa a presença teofânica do próprio Deus. Mas Moisés não queria assim. Moisés queria algo mais forte do que a presença teofânica. Então, aí, versículo 1 do capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés. Mais o quê? O que é esse mais? Porque ele falou, feriu o Senhor, o povo, por quanto fizeram o bezerro de ouro. Deus feriu, Deus puniu. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça também, né? Disse mais o Senhor a Moisés, vai. Agora aqui, do versículo 1 até o versículo 6, existe uma promessa. Só, irmã Tamires, que nessa promessa, irmã Valentina, não inclui a presença de Deus de uma maneira sem ser teofânica. A presença aqui é teofânica. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e Jacó. Gente, quando a gente está lendo, vocês não percebem a distância entre Deus e o povo? Olha, eu vou ler de novo. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo. Não fala o meu povo, meus filhos. Fala tu e o povo. E o povo. Tu e o povo que você fez subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua semente darei. Enviarei um anjo adiante de ti, anjo com letra maiúscula, e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, aveus e jubizeus. Aqui, irmãos, cada um desses eus aqui
tinha uma característica. Só para os irmãos terem ideia, isso aqui eram os povos que habitavam Canaã, que habitava ali a Palestina. Esses cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, aveus, jebuseus. Os cananeus, eles eram especialistas em armadilhas. Os cananeus eles habitavam locais estratégicos. Eram maus cananeus. Os amorreus eram povos briguentos, eram povos especialistas. Eles eram esses amorreus, eles mexiam com muita magia. Cada um deles tinha uma especialidade. E agora, versículo 3: até uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Eu não subirei, vocês vou mandar um anjo que vai com vocês. Eu não subirei no meio de vocês. Gente, como é que a gente vai enfrentar amorreu, cananeu, aveu, sem Deus no meio da gente? Os irmãos acham que o espírito que habitava nessa gente morreu? Não, eles estão por aí. Nós estamos indo para Canaã celestial, amém? Só que nós não queremos só anjo conosco, nós queremos que quem vai com a gente? O nosso Deus. Agora, imagine se o Senhor fala assim: vocês vão, pode ir, está liberado ir, só que eu não vou no meio de vocês. Foi isso que Deus falou. Por quê? Por que Deus falou isso? Você acha que Deus estava alegre com o povo? Deus estava triste com o povo. E aqui, vamos continuar. Olha, versículo 3: uma terra que mana leite e mel, porque gente, esse texto é um texto, hoje em dia, eu estou estudando, domingo, se Deus quiser, eu vou falar sobre os desafios da liderança na pós-modernidade. E eu estou estudando a pós-modernidade. A pós-modernidade é o mundo que a gente vive hoje, tá? O povo uma característica, Gediel, do homem pós-moderno, nós, o nosso povo, Tamires, João Vitor, pessoal aí de 30 anos, e só que nós, que temos mais de 30, nós estamos lidando com o homem pós-moderno, com o mundo pós-moderno. E uma das características do homem pós-moderno é que ele fragmenta os valores, separa as coisas. E aqui, tem gente que separa: terra que mana leite e mel, foca só no leite e mel, foca só na terra boa e esquece o caminho para chegar lá. Esquece isso. Que se você chega nas igrejas, você pergunta: quem quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas vive na terra, busca na terra, como se nunca fosse chegar no céu. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala assim: não ajunteis tesouro na terra. Ajuntai antes aonde? Onde a traça não rouba. Mas escuta, você acha que quando eu sonego o dízimo, eu estou pensando no céu? Você acha que quando eu escolho um trabalho, sem pensar no culto, na igreja, em servir o Senhor, não é só vir para o culto, eu estou pensando no céu? Às vezes quando eu vou trabalhar, eu boto um currículo, me chamam, faço a entrevista, eu nem lembro da igreja. Em outras palavras, a pessoa não fala na palavra, mas fala na ação, que se lasque a igreja, eu quero trabalhar, meu irmão.
Entendeu? A pessoa some dos cultos. Mas nós estamos indo viver a eternidade. Não é só 100 anos. É a eternidade toda. Aonde? No céu. Mas como a gente vive aqui na terra, só... Viu? Sabe o que é isso? Homem pós-moderno. Está igual esse povo aqui dessa terra. Uma terra que manda leite e mel. É a pessoa, vamos para lá. Mas só que para chegar lá, Deus estava dando orientações. E aqui vamos continuar. Porque eu, versículo 3, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então eu não vou com vocês, porque o que vocês fazem, senão eu vou ter que matar vocês no caminho logo. Deus falando. Versículo 4, ouvindo o povo esta má notícia, quem deu a má notícia? Quem deu? Deus. Deus deu a má notícia, e o povo ouviu a má notícia que Deus estava dando. Escuta, você pensa que Deus tem palavrinha só para afagar o meu ego? Não, ele tem palavra de repreensão também. Deus não fica alegre com tudo que a gente faz, e ele se afasta. Vocês querem ir? Então vá, só que eu não vou com vocês não. E se Deus não for com a gente, estamos tramados. Então vamos continuar. Ouvindo esta má notícia, entristeceram-se, nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, não se arrumaram, ficaram ali meio jururu. Versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Então o povo era tão coisa que Moisés falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa aí para ver se Deus muda a posição, porque está difícil. Deus mandou falar que vocês são obstinados, vocês são difíceis. Imagina Deus falando. Agora versículo 7. Aqui até o versículo 6, Deus fala assim, ó, a terra manda leite e mel, é promessa, mas eu não vou com vocês. Versículo 7. No versículo 7 é a busca pela presença. Do versículo 7 até o 11 é eles buscando a presença. Aqui, irmã Lauriane, é a busca pela presença. Ó, e tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, que o quê? Buscava saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Aqui é a busca por Deus, fora do arraial. Você quer buscar o Senhor? Tem que sair fora do povo que fica tititi. Não pode ser Maria vai com as outras. É fora. Está entendendo que Deus está ministrando no nosso coração essa noite? Versículo 8, aconteceu que saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Havia aqui um respeito por Moisés. Aqui fala do valor da liderança. As pessoas ficavam em pé, em respeito a Moisés. Versículo 9, e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo que a coluna da nuvem estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. Havia temor, havia reverência, porque Deus baixava na tenda e falava com Moisés. Aqui, meus queridos companheiros, colegas de ministério, as pessoas precisam ver Deus na nossa vida. Inclusive, dos desafios da liderança no mundo pós-moderno é que no mundo pós-moderno, onde as pessoas estão com valores líquidos,
No mundo pós-moderno, onde as pessoas estão atrás de coisas místicas, parede preta, igreja preta, luzes apagadas, para concentrar, quem concentrar melhor. Entendeu? Esse misticismo, as pessoas gostam disso. Não se iludam, essas igrejas estão lotadas. Eu e a minha esposa de férias, nós fomos a uma igreja lá em São Paulo. Aí a senhora que estava à frente, dizendo ela que era pastora, toda confusa na frente do povo. Irmãos, nós chegamos, não tinha lugar para sentar. Não tinha lugar nem para a gente sentar. Eu cheguei aqui lá. Ninguém me perguntou meu nome, também não falei. Fiquei quieto, sentei lá. Aí tinha uma cruz assim. A mulher, quando ela ia se dirigir a Jesus, ela se olhava para a cruz. Aquela senhora, coitada, tão despreparada. Sim, aí pegou as crianças, falou assim: hoje eu quero as crianças aqui. Deu uma tchan na cabeça dela, e ela mandou as crianças tudo sentar no púlpito, sentar na tribuna assim. Traz pipoca para as crianças, pirulito, é bom que assim quietinha. E na hora do culto, chamou, e todas as crianças, que chupa pirulito. Eu não sabia se eu estava na igreja ou se eu estava no circo. Se eu estava no shopping center, se eu estava em outro lugar. Na praia de alimentação, não sabia. Entendeu? E a igreja assim, ó. E eu fiquei pensando comigo, meu Deus, tanta gente boa para ouvir uma palavra bíblica, uma palavra de Deus, de salvação, sabe? E a mulher perdidinha lá na frente. E depois ela veio ainda profetizou para mim, né? Profetizou, veio lá profetizar para mim ainda e tal. Então aquela senhora, coitada, ela carrega as pessoas simples ali na força das profecias da carne. Inventa profecia. Que as profecias que ela profetizou para mim não tem nada a ver. Nada a ver comigo. Falei nada, que não vou envergonhar a senhora. Estava visitando a igreja dela. Ouvi, tenho ouvido, né? Só ouvi. E aí, depois que ela falou assim, que tinha mais revelações para falar comigo. Que quando terminou, nós fomos logo embora. Foi a salvação dela. Porque se ela fosse falar comigo no particular, ela ia ouvir. Aí sim, eu falei, minha senhora, senta. Senta que a senhora precisa de ouvir um pouquinho. Entendeu? Então, irmãos, eu fiquei, na verdade, com pena daquela senhora. E ela falou lá, que tem mais igrejas lá em São Paulo. Tem umas 5. Anunciar lá, tal dia vai ser em tal lugar, tal dia vai ser em tal lugar. Filiais daquela lá. E a própria linguagem da senhora, você percebia que ela era tão verdinha na fé, verdinha nos assuntos da palavra de Deus. Mas, irmão, o mundo pós-moderno não está preocupado com coisa, se é certo ou se é errado. Ele quer saber se funciona. O mundo pós-moderno não está preocupado se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ele quer saber se é para quando? É para hoje? Vai me beneficiar hoje? Então, está certo. Entendeu? É o egoísmo, é a busca pelo prazer, é a busca pela coisa instantânea, rápida. O homem pós-moderno, ele é assim. Então, aqui quando nós olhamos para esse texto, alguém pergunta, pastor, mas o que tem a ver isso? Tem a ver é que essas pessoas que estão assim no mundo pós-moderno, elas precisam ver Deus de verdade na vida das pessoas, porque aí elas vão parar para ouvir quem tem Deus na vida. Foi o caso aqui de Moisés. As pessoas viram, olha o versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui nós temos algumas lições. Primeiro, quando Deus fala com essa expressão, irmã Leonai, essa expressão falava com Deus face a face, não significa que Moisés via Deus face a face. Essa expressão face a face significa que Deus falava com Moisés intimamente.
É uma força de expressão para dizer intimamente. Por que Moisés, Deus falava face a face, não significa? Porque aqui no próprio texto, dá uma olhada, fazendo um favor. Versículo deixa eu me ver aqui, o versículo 11? Não, 11 não. 11? Não, 11 não. Falava, não, mas não é isso não que eu estou falando, que eu quero mostrar. 20. Versículo 20. Ele disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e... Viu? Entendeu por que eu estou falando? Essa expressão face a face não significa que ele via, significa que falava intimamente com Deus. Por exemplo, se eu estou aqui, aí eu escuto a voz de Deus falando assim: Wallace, sim, meu Senhor. Não estou vendo Deus, mas Ele está falando diretamente comigo, e eu não estou vendo a face do Senhor. O que isso significa? Ele está falando comigo, face a face. Pegou? Pegou, Elianai? Elianai. Isso que é face a face. Pegou, Gediel? Ok. Outra questão aqui interessante nesse versículo 11 é o discipulado. Discipulado. Isso é nós só conseguimos, irmã Lauriane, treinar pessoas que querem. Havia muitas pessoas perto de Moisés, mas quem é que não se apartava da tenda? Só o Josué. No momento nenhum diz que Moisés exigia a presença de Josué. Moisés não exigia. Olha aqui que a iniciativa era totalmente dele, de Josué. Aqui mas o moço Josué, versículo 11, a última parte, filho de Nun, servidor de Moisés, nunca se apartava do meio da tenda. Quem que não se apartava? O Josué. A pessoa quer ser pastor, é turista na igreja. A pessoa quer crescer ministerialmente, é turista na igreja, vem quando quer. Meu irmão, você não pode se apartar da tenda. Cola no Moisés, esteja na tenda. Entendeu? Por quê? Porque o dono da obra está te vendo. Você quer ser professor da escola dominical? Cola no professor da escola dominical e nunca falte da escola dominical. Eu quero trabalhar com as crianças. Cole na irmã Lauriane. Nunca falte as atividades do departamento infantil. Eu quero trabalhar na União de Homens. Então cola no nosso presbítero Irazildo, presbítero Jonatas. E nunca falta as atividades do departamento da União de Homens. Eu quero ser obreiro. Domingo de manhã na escola dominical, o camarada também jogando bola. Você entendeu? Está trocando as coisas. Aqui, Moisés, Josué não. Josué diz o texto. Olha o texto. Olha o texto. Josué, filho de Nun. Essa expressão aqui, filho de Nun, é muito importante. Josué não era um camarada que caiu de paraquedas. Ele tinha origem. Josué, filho de Nun. Já viu esse pessoal que chega na igreja, você não sabe, você pergunta: você é de qual igreja? Já fui da Maranata, da Assembleia, da Batista, da Deus e Amor, da Bola de Neve. Quando a pessoa fala isso, a gente fica olhando para a pessoa assim e fica perguntando: que confusão doutrinária deve ter na cabeça dessa pessoa? Porque são tudo doutrinas muito diferentes. Entende? A pessoa não tem raiz, a pessoa não tem origem. Que é a origem? Será que é pentecostal? Aí fala: já fui da adventista, já fui de não sei o que, já fui de não sei o que, eu já fui tudo. Aí a gente pensa assim, eu como pastor, né? A gente pensa assim, vai ser mais uma experiência que porque eu já fui da Assembleia do pastor Wallace. Entendeu? Não tem raiz. Josué, filho de Nun, tem raiz, aí tem história.
servidor de Moisés. Agora continua lá. Nunca, olha a expressão, não é forte essa expressão, irmã Cida? Nunca se apartava da tenda. Nunca, olha a expressão. Ele era assíduo aos cultos, sim ou não? Era um crente, como diria o mineiro, né? Hein, Cássia? Era um crente bom. Né, irmão? Que estimado e querido irmão. Irmão, meu Deus. Zé Maria, você é mineiro. Você não é mineiro? Você também é mineiro, meu? Crente bom, só. Crente bom. Versículo 12, para a gente correr por causa do tempo. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes. Moisés diz ao Senhor. Moisés falando com Deus: faz subir este povo. Senhor, o Senhor está mandando subir com esse povo. Porém, não me faça saber o que has de enviar comigo. Eu não quero saber quem o Senhor vai mandar. É isso que Moisés está falando. Eu não quero saber se o Senhor vai mandar A, B ou C. Eu não quero saber nada disso. Versículo 13. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te, agora me faça saber o teu caminho. Conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta a esta nação e ao teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então Moisés fala: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não faça a gente subir daqui. Moisés entendeu. Moisés já tinha estado diante do Mar Vermelho, sim ou não? Quem fez o Mar Vermelho abrir? Deus. Moisés chegou diante das águas. Moisés vinha atravessando o deserto durante o dia, um calor infernal. Aí vinha a nuvem de Deus e pairava. À noite, um frio terrível, a coluna de fogo aquecida. Moisés, acha que eu sou besta? As 10 pragas, a mão de Deus, a presença de Deus, fez toda a diferença. Moisés, Senhor, a gente sai daqui não. Se o Senhor for conosco, nós iremos. Se o Senhor não for... Agora, vejam, essa expressão, se achei graça diante de ti, não significa mérito. Presta atenção. Porque tem gente que acha que essa expressão, se achei graça diante de ti, que isso significa mérito. Não. Por que não significa mérito? A própria palavra graça. Graça significa o quê? Favor imerecido. Se eu achei graça diante do Senhor, ou seja, Deus, Ele é... Aqui está intrínseco uma coisa chamada misericórdia. Misericórdia. Por quê? Por que é a misericórdia? Porque, olha, dá uma olhadinha no versículo 19. Aparece aqui 2 vezes a palavra misericórdia. Porém, ele disse, Deus, eu farei passar... Deus falando, tá? Deus falando. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver, e compadecerei de quem eu me... Como resposta ao pedido de Deus, Deus fala, eu vou compadecer, eu vou ter misericórdia. Então, não confundamos. Quando Moisés fala, se eu achei graça diante de ti, significa, Deus estendeu as mãos misericordiosas sobre ele. Então, irmão, não fica a gente aí achando que a gente faz vai ter algum mérito diante de Deus. Não é isso. Moisés aqui, ele estava indo, conduzindo o povo, levando o povo para entrar em Canaã. Moisés estava a serviço de quem? De Deus. E o povo? Estava a serviço de Deus? Não. O povo simplesmente estava dentro de uma bênção que Deus havia prometido.
povo não estava trabalhando para o Senhor. Quem trabalhava para o Senhor? Era o sacerdote. Quem trabalhava para o Senhor? Era Moisés. O povo estava debaixo da bênção, indo. Como o povo foi difícil, aí a presença de Deus é algo muito interessante. Versículo 21. Versículo 20, o 20. E disse mais, Deus falando com Moisés: não poderás ver a minha face. Não poderás ver a minha face. Por quê? Por que que Deus fala isso? Por causa do versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Rogo-te que me mostre a tua glória. Ou seja, eu rogo que o Senhor me deixe te ver. Em outras palavras é isso. Eu quero te ver, Senhor. Lembrei do Gediel agora. Prega bebendo água, né, Gediel? Aí, no versículo 18, Moisés quer ver a glória. Aí o Senhor: olha, eu vou ter misericórdia de você. Aí versículo 20, e disse: não poderás ver a minha face. O homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse, aí versículo 21, disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, ali porás sobre a penha. Penha é pedra, rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas... Olha que expressão. Moisés, eu vou colocar o seu rosto numa escuridão lá dentro da pedra. E mesmo assim, eu vou colocar a minha mão sobre você. Vou te tampar. Vou passar. Depois que eu tiver passado, eu vou tirar a minha mão para você ver. Olha aqui. Para que você veja só minhas costas. Dentro da rocha. Em outras palavras, você vai ver só a sombra. E mesmo assim, pelas costas. Quando isso aconteceu, Moisés viu pelas costas, Deus colocando a mão, Deus tinha passado já. Olha como é que é a presença de Deus. O rosto de Moisés começou a brilhar como o sol. Ninguém conseguia mais olhar para o rosto de Moisés. Irmãos, a presença de Deus é algo muito forte. Eu separei aqui alguns textos que ilustram sobre a presença de Deus. Primeiro, em Daniel, porque eu não sei se os irmãos já viram alguém falar, assim, você já viu alguém ensinar, assim, se cair para frente, alguém fala assim, Deus não derruba ninguém. Já viu alguém falar isso? Que Deus não derruba ninguém. Se cair para trás, é de Deus. Se cair para frente, é do diabo. É endemoniado. Já viu alguém falar isso? Eles falam, quando Deus derruba, é para trás. Aí quando é o diabo, a pessoa cai para frente. Já viu? Irmão, é assim, tanto para frente, de lado, para trás, o diabo quando quer derrubar a pessoa, derruba de tudo quanto é jeito. Agora, quando uma pessoa cai, possessa por demônio, ela perde a consciência, ela não sabe o que está se passando com ela. Quando é Deus, a pessoa não perde a consciência, mas é possível. Na Bíblia tem pessoas que caem pelo poder de Deus. Há uns anos atrás, irmã Lorena, teve um pastor que veio pregar no Aribiri e muitas pessoas caíram. Aí, a minha sogra ainda era viva, ela me perguntou que ela nunca tinha visto pessoas cair pelo poder de Deus. Crente, obreiro, pastor, a pessoa caía assim, puf, caía igual uma jaca. Não sei se os irmãos já assistiram algum culto com Benny Hinn pregando, que ele faz assim com a mão assim, coral inteiro cai. Benny Hinn. Então, eu tenho
vou fazer agora em outubro, dia 3 de outubro, vou fazer 26 anos de ministério. E durante os 26 anos, eu já vi, assim, comigo, acontecendo, eu nunca caí, mas eu já vi pessoas cair. Durante o meu ministério, eu vi 3 pessoas caírem, 26 anos, irmão Elias, 3 pessoas caírem pelo poder de Deus. Demoniado, isso aí já perdi as contas. Estou falando por Deus. Sim. Não é normal não, normal não é não. Você estava presente no lugar? Ah, sim, não, isso aí. Olha, permita-me aqui a ausência. Existem, irmãos, o movimento do Caicai. Esse movimento do Caicai. Ó, irmão, tem pessoas que caem pelo poder de Deus e tem pessoas que caem por criancice. Agora, pelo poder de Deus, a pessoa cai também. Cai mesmo, cai. Eu estou falando que alguém pode cair pelo poder de Deus. Só que se a pessoa cair pelo poder de Deus, algo de Deus acontece na vida dela. E depois ela tem alguma coisa para contar. Deus não te derruba só por você sujar a roupa. Deus não te derruba à toa. Se você tem um vício, você cai pelo poder de Deus, você não perde a consciência e você depois levanta você larga aquele raio daquele vício. Você está entendendo? Olha, vou contar para os irmãos as 3 ocasiões que eu vi pessoas caírem. A primeira vez, eu estava saindo aqui da igreja, a igreja era só essa parte aqui. A esposa do Manuel Amorim, da irmã Elisiara, filho da irmã Elisiara. Você lembra do Manuel, Mozanei? A irmã Elisiara, você lembra da irmã Elisiara? Lembra do filho dela, Manuel? Lembra? Não sei se você conheceu a esposa dele. Então, aquela mulher, ele estava saindo aqui da escola dominical, ela estava com muita dor no ombro, ela era forte, ela pediu que eu orasse por ela, e eu segurei na mão dela e fui orar. Quando eu fui orar por ela, irmão, foi a primeira pessoa que eu vi cair. Eu fui orar por ela ali, ó, no meio do caminho assim, ela rodou no alto. Eu com o olho aberto assim, ela rodou no alto, eu não consegui fazer nada, ela rodou no alto, e como que uma mão grande amortecesse ela no chão. Ela já caiu no chão, falando em línguas, e ela suou de molhar a roupa inteira, levantou, curada do ombro, nunca mais sofreu daquele ombro. Ela caiu glorificando a Deus, falando em mistério e tal, ficou curada. Primeira vez. A segunda vez, eu estava pregando numa igreja lá em Londres, capital da Inglaterra. Eu lembro, eu estava pregando, Deus me deu uma revelação com uma senhora, uma diaconisa, que ela estava na galeria. Nesse dia estava 15 graus abaixo de zero. Tanto é que quando eu fui para o carro, o irmão que estava levando, ele levou uma coisa de água morna para tirar o gelo do para-brisa, que não tinha como conduzir. Tinha uma coisa grossa assim de gelo em cima do para-brisa do carro. Eu orei pelaquela mulher, quando eu coloquei as mãos sobre ela, ela caiu e ela ficou como morta no chão. Não tinha nem sinais vitais, ela ficou caída lá. Foi um negócio, ela caiu. Ficou um tempão caída. E depois ela começou a suar, e ela levantou. Ela tinha problemas gravíssimos na coluna. E Jesus a curou naquela noite de uma maneira. Ela teve que tirar todos os aqueles casacos. Ela pingava de suor, de poder de Deus na vida dela. A terceira vez foi aqui em Cariacica. Irmã Lorene, eu estava pregando. Eu estava, querida irmã que nos prestigia essa noite tão maravilhosa. Como é que é o nome da senhora? Senhora. Como é que a senhora se chama? Sim? Luciene? Irmã Luciene, muito bem-vinda. Eu estava pregando
Vou pedir até a Sheilane, minha esposa, que deu um abraço ali na irmã Luciene, representando um abraço de todos nós. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Estou terminando. Nesse dia, eu estava pregando, e a igreja, aquele silêncio assim, irmão Breno, silêncio. E eu estou pregando, e eu percebi que algumas pessoas não estavam tão interessadas. E eu dei um jeito de terminar logo a mensagem. Era uma festa. E eu preguei. E quando eu chamei as pessoas à frente, eu estava com pressa também, e eu comecei a orar com pressa. E vieram várias pessoas. Entre as pessoas veio uma senhora com a muleta. E quando eu coloquei a mão sobre assim, a cabeça da pessoa, e eu falava assim: enfermidade, sai! Aí, enfermidade, sai! Enfermidade, sai! Enfermidade, sai! Enfermidade, sai! Simplesmente assim. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, ela disse: enfermidade, sai! Quando eu fiz assim, ela foi cair. Quando ela foi cair, eu segurei ali as mãos dela. Eu tentei segurar, mas não consegui segurar. Ela caiu, e os irmãos pegaram ela assim lá embaixo. Os diáconos pegaram, alguns irmãos pegaram ela não chegou a cair totalmente no chão, ficou no colo do diácono assim, e eles levantaram ela, e ela ficou um tempo assim toda molenga, e depois ela voltou. Quando ela voltou, ela pegou a muleta, sambou aquela muleta no chão, irmão, pau, ficou um barulho dentro da igreja, e ela começou a andar para lá e para cá, completamente curada pelo poder de Deus. O que é isso? É a presença do Senhor. É o tema da mensagem dessa noite. É o valor da presença de Deus. Para a presença de Deus estar, não precisa de grita, ou de pula disso ou disso ou daquilo. Basta vidas no altar de Deus. Vidas santas, consagradas ao Senhor. Porque o que afasta a presença de Deus é o pecado. O que afasta a presença de Deus é aquilo que em um culto não agrada a Deus. São pessoas com comportamentos que não agradam a Deus. Mas se nós santificarmos as nossas vidas, se buscarmos ao Senhor a presença dEle, o Senhor vai nos atender. E Ele virá e colocará a mão sobre nós. Aleluia! Mas manifestará o seu poder. Aleluia! Então, é muito importante, e nessa noite a nossa oração é essa: Senhor, se a tua presença não for, a gente também não vai. A presença do Senhor é importante, porque quando o Senhor está conosco, irmão, a sua empresa vende mais. Quando a presença do Senhor é com você, você não fica doente. Se ficar, Ele cura. Você vence as crises, elas aparecem, mas você as vence. Por quê? Porque a presença do Senhor está contigo. Agora veja, aqui eu quero terminar falando uma coisinha. Você sente a presença de Deus na tua vida? Você está andando na rua, você sente que Deus está com você? Quando você dobra os joelhos, você vai falar com Deus, você sente que Deus está ali no quarto? Ou você está falando, parece que Deus está lá no céu, e você está lá na terra, distante? Ou o teu Deus está presente na tua vida com você? Você sente que Deus te defende? Quando alguém inventa umas coisinhas, às vezes até te calunia, você sente que Deus puxa a orelha desse pessoal? Eu não sei você, irmão, eu sinto isso. Eu sinto que Deus está comigo. E Deus está de uma maneira tão gloriosa, tão forte na minha vida, irmã Kátia, que eu tenho até medo, temor. Ou eu ando pela rua com muito temor, porque eu sinto a presença dele comigo a cada momento, minuto, segundo, e me levo de segundo. Eu sinto a proteção de Deus sobre mim. Vocês veem que eu falo com tanta ousadia, porque eu sinto o Senhor comigo. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, eu já vi pessoas se rebentarem, todas. Por quê? Porque se levantar, não que eu seja importante, não é isso. É quando Deus está usando alguém, e Ele está com alguém, não mexa com essa pessoa. Deixa essa pessoa quieta. Deus está com ela.
A melhor coisa a fazer é se ajuntar a essa pessoa, ajudá-la, porque Deus está com ela. Amém? Eu queria que você ficasse em pé, vamos orar. Por favor. Queria que você curvasse a sua cabeça por um momento e você refletisse. Você sente Deus com você? Se você não sente, peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero sair daqui sentindo a Tua presença. Porque quando a gente sente a presença de Deus, a gente não tem medo de nada. A gente segue de cabeça erguida. A gente não para. Não adianta a pessoa pisar no seu pé, você não vai parar. Não adianta tentar denegrir a sua imagem, você não vai parar, porque foi Deus que... Deus é na tua vida. E muitos irmãos aqui na igreja, eu olho para a vida deles, são líderes, são irmãs, são irmãos, são obreiros, eu vejo Deus na vida delas, as pessoas. Eu tenho temor e tremor, porque são servas do Senhor. Deus está com essas pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante do Senhor pela Tua graça.